você que assiste a Atibaia TV. Hoje estamos com a doutora Regiane Glachan. Doutora Regiane, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A gente costuma brincar sempre que é muito bacana, é um momento de terapia para a gente, é um momento onde a gente consegue refletir, até inclusive nós aqui da própria equipe, sobre os assuntos que são abordados. Enfim, eu acho que você que também assiste, curte bastante isso e procura conhecer um pouco mais também essa maquininha, esse ser que somos nós, os seres humanos. Doutora Regiane, hoje nós vamos estar abordando novamente um tema que parece que é um tema difícil de ser resolvido, né? Que afinal é o casamento. E a gente trouxe hoje para a nossa conversa a questão de que o casamento ele pode ser muito bom ou ele pode dar errado. São essas duas opções que dois seres que se unem têm pela frente? Eu acho que isso é mais uma chamada, né, Cacau? O casamento pode ser muito bom ou dar errado. Porque, na verdade, as coisas não se comportam assim, né? A gente nunca tem um casamento perfeito, né? Onde a gente joga toda a expectativa achando que nós estamos entrando num conto de fadas, tipo um encantamento 24 horas por dia até que a morte nos separe. Mas também nem sempre as relações, elas são obrigatoriamente com um fim tenebroso. Quer dizer, o casamento ele passa por ciclos bons e por ciclos não tão bons assim. Mas o que a gente precisa fazer para que a maior parte dos ciclos sejam bons? Que a somatória de tudo isso seja positiva. Sim, que vale a pena é você investir numa relação a dois. Isso, doutora Regiane, a gente vê, eu particularmente, eu vejo muito, eu traço um paralelo, casamento com sociedade, né? Onde a gente tem muitas vezes, conversando com as pessoas, elas falam, poxa, imagina, eu jamais vou querer ter um sócio na vida, porque sócio só traz problema e tudo mais. Mas o casamento não é exatamente isso? O casamento é uma sociedade. E como toda sociedade, quando a gente escolhe um parceiro para formar uma sociedade, o que a gente faz? A gente tenta olhar para aquele parceiro que nós escolhemos como sócio, seja no trabalho, seja na vida amorosa, o que esse cara ou essa pessoa teria em comum comigo? E o que essa pessoa teria que me desagrada? E o quanto eu posso lidar com as partes que não me agradam, né? Se as partes que não me agradam forem maiores do que as partes que me agradam, é óbvio que essa parceria, a tendência dela é não sobreviver, é perder o oxigênio e ela entrar em falência. Ou pode acontecer algum fato de grande relevância, onde, vamos falar assim, a cumbuca enche mais rapidamente, onde aquilo lá a pessoa passa a não tolerar ou passa a não conseguir aceitar mais, como pode ser um caso de uma traição, pode ser, e aí a gente fala traição em todos os sentidos, né, como já foi tratado em outro programa, tudo isso ele pode vir à tona e ser um grande estopim para que tudo isso se rompa. Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o quanto eu espero do outro. O quanto a minha necessidade afetiva está pautada numa idealização do outro, né? Então, é claro que quando a gente resolve se unir a uma pessoa, casar com uma pessoa, nós colocamos em cima do outro aquelas coisas que a gente acha que nós não temos, mas que o outro pode nos completar. E é aí que nós corremos o risco de nos frustrarmos muito, de passado um tempo dizer assim, gente, mas como que eu escolhi esse cara ou essa mulher? Não tem nada a ver comigo. Você acorda de manhã e diz assim, meu Deus, mais um dia com essa pessoa? Onde eu estava que eu não percebi essas falhas ou esses defeitos? Que eu acho que é uma tendência do ser humano de idealizar o companheiro, né? Porque o que a gente quer é ser feliz, né? E nós não nascemos inteiros, perfeitos, né? Completos. Então é como se a gente precisasse do outro para o outro preencher aquelas partes que a gente acha que a gente não está completo. E é muito interessante porque quando a gente resolve se unir a uma pessoa, e essa união com um caráter duradouro, por exemplo, um casamento, vamos morar junto. Aqui a gente está falando casamento, mas não precisa ser algo de papel, né?
E sempre tem os pais, os parentes mais próximos, os amigos, que já vão nos preparando para dizer, olha, a coisa não é bem assim, você vai ter que ser mais condescendente, você vai ter que ceder um pouco. E a gente acha que isso não é verdade, que nós fomos traçados para o sucesso relacional. Então, nós não fomos preparados ao longo da vida para dizer que a relação ela é um investimento e que esse investimento pode dar errado. E como que eu conserto esse investimento? Então, a relação, ela é um investimento a longo prazo. E quanto será que eu estou afim de deixar essa relação dentro de um banco, entre aspas, de um investimento, e deixando que ela sofra todo o processo de juros, correção monetária, quer dizer, de adubar essa relação. Às vezes a gente quer uma coisa muito rápida e que o nosso parceiro não pode dar. E aí que começam as frustrações. Mas, inclusive, as pessoas, nós passamos por fases nas nossas vidas, né? E existe culturalmente essa questão de que em torno dos 20 aos 35 anos a pessoa tem que casar, né? Principalmente existe uma cobrança muito forte com relação à mulher, né? Você vai ficar pra tia, aquela coisa tudo mais. E aí existe até uma certa, não sei se hoje tão latente quanto algum tempo atrás, essa forçação para que as pessoas se unam a alguém. E essa união está numa fase, muitas vezes, de início de vida profissional, de início de conquistas, né? E aí você se depara com um casamento onde muitas vezes essa soma, ela deixa de ser uma soma, né? Existem casamentos que você vê que quando se une não é nem soma, esse casal multiplica, né? E tem também aqueles bacana, onde se divide, onde se subtrai. Com relação a tudo isso, existe uma imaturidade para se tomar essa decisão, ou isso faz parte e mais para frente você descobre de que você errou e que você não deveria ter casado com aquela pessoa, unido, né, com aquela pessoa? Então isso não frustra, não torna você uma pessoa muitas vezes amarga e infeliz com a sua própria vida? Infelizmente a gente não tem bola de cristal para saber quando que a união de duas pessoas ela vai dar certo e vai ser por muitos e muitos anos. Infelizmente a gente não tem e não vem com uma tarja na testa. Mas uma coisa a gente tem mais ou menos ideia, que quando esses casamentos são muito precoces, né, numa idade muito tenra, a chance desse casamento sobreviver, ela é mais difícil porque os dois ainda são imaturos, não sabem o que querem, ou então não terminaram ou não consolidaram os seus objetivos. Então imagine adolescente casando, né? O adolescente não sabe nem se a profissão que ele escolheu é aquilo que ele quer trilhar para o resto da vida, muito menos ainda se aquela pessoa que ele escolheu vai ser a sua companheira aí por anos e anos a fio. Então, por um lado, a gente tem esses casamentos precoces, que muitas vezes eles são infundados por causa da imaturidade. Por outro lado, se a gente pega as pessoas mais velhas que vão se casar pela faixa etária dos 30, 35, 37 anos, aí nós estamos falando de pessoas que tiveram tempo de investir na carreira pessoal, né, profissional, pessoal, mas que de tanto tempo que investiram no seu próprio investimento pessoal, é como se tivesse um espaço muito menor para a entrada do outro. E aí é como se aquelas coisas que no dia a dia poderiam ser defeitinhos do dia a dia, na somatória de meses e de alguns anos, é como se aquilo fosse uma grande invasão, ou seja, eu criei um território já tão delimitado e tão protegido da minha pessoa, que abrir espaço para o outro significa fazer concessões de perda de autonomia. E nem todas as pessoas, já nessa faixa etária, acham que estão dispostos a perder algum grau de autonomia. Então, os dois extremos ficam complicados, né? Os casamentos precoces e os casamentos muito tardios. Ninguém está dizendo que adolescente que casa pode não dar certo. Tem muito adolescente que casa e dá certo. Como muitos casais mais velhos que casam e dão certo, e é o que a gente quer. Mas esses extremos são as faixas mais complicadas. E aí, qual que é a dica? O casal, ele, a partir do momento que ele descobre de que
está indo o casamento, a relação está indo para algo muito desconfortável, aí é procurar ajuda, não tem solução, e uma ajuda especializada, não aquela ajuda muitas vezes que a gente vê, perguntar para a vizinha, perguntar para a sogra, né? Enfim, para as pessoas próximas e que muitas vezes não tem essa técnica, essa qualificação para poder realmente ajudar a pessoa. Eu acho que aí é uma coisa interessante, Cacá. Eu acho que o casal tem que estar atento, que nem a gente falou, que nós estamos dentro de um investimento, a relação é um investimento, né? Então, que eu vou lá, faço um investimento num banco ou numa agência financeira e eu quero que esse investimento que eu fiz dê frutos, né? Ele se fortifique. E como disse você, ou ele some ou ele se multiplica. Quando isso não acontece, o ideal é que o casal perceba quando ele entrou no vermelho, né? E não tem essa do casal não saber quando ele entra no vermelho. O casal, ele percebe quando as coisas do dia a dia estão ficando complicadas, quando chegar em casa, olhar no olho do parceiro, aquilo causa uma estranheza, causa um mal-estar, causa um entristecimento, quer dizer, significa que a relação entrou no vermelho. Então, o que você costuma fazer quando você entra no vermelho? Financeiramente, o que você faz? Procura uma ajuda para tentar sair dessa situação. Você aperta, né? Você aperta o cerco para dividir o gasto, né? Para reduzir esse gasto, e aí é o que a gente fala para o casal. Quando ele entra no vermelho, não é a hora de evitar os olhos. É o contrário, o vermelho faz com que a gente necessite cruzar os olhos e ver que é o momento da ajuda. E o que a gente tem visto também, Cacá, é que nem você falou assim, não é conversar com o vizinho, com o familiar, mas às vezes a palavra de alguém que está num casamento mais experiente pode até ser confortável, reconfortante. E muitas vezes são essas pessoas que estão numa relação há mais tempo que detectam o problema, que pode ser o pai, a mãe, a sogra, a irmã, e que vai dizer, olha, eu acho que vale a pena você procurar ajuda e tentar, se existe ainda algum afeto, investir nessa relação, né? Tentar de novo resgatar as coisas que foram boas. Aquela máxima, então, ditado popular lá de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, eu concordo, não se mete a colher quando eu não sou chamada. Se eu não sou chamada, eu não tenho que meter a colher. Agora, se eu vou até você, conto o meu problema e você diz assim para mim, olha, eu não sei, será que não vale a pena você recuar, você se colocar no lugar dessa pessoa, você ter uma relação mais empática, você baixar a bola? Isso pode funcionar quando o desgaste não é muito intenso, como uma forma de chamar a realidade. Agora, quando o conflito se torna muito mais exacerbado, quando a convivência é complicada, quando existem filhos aí no meio que estão sofrendo com a relação, aí não adianta mais simplesmente você chegar e falar assim, olha, você precisa ser um pouco mais empático com o seu parceiro. Precisa de técnicas. E aí que um profissional qualificado para isso pode ajudar no resgate dessa relação. E hoje os casais, de uma forma geral, eles estão abertos para isso, principalmente o homem, que sempre foi tido uma coisa mais dura, tudo mais, eles estão abertos para se discutir essa relação juntamente com um profissional, numa terapia de casal, enfim? Na minha experiência, eu acho que sim. Sim, eu tenho tido muitos casais que quem procura é o homem, dá o primeiro telefonema. Então é muito bacana, né? Eu acho que isso tudo é uma busca, né? Ali, na verdade, em qualquer relacionamento, os dois estão buscando a felicidade, né? E muitas vezes esse caminho por alguma coisa que acontece no meio do relacionamento acaba desgastando e desviando, e muitas vezes também essa correção é muito mais do que possível, né? Então, e aí é onde toda essa experiência, né, de quem convive com isso no dia a dia, eu tenho certeza que pode ajudar bastante, né? Concordo com você. Então tá jóia. Então, gente, vocês que acompanharam, né, essa matéria de hoje, eu pediria para que, se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões, enviem essas dúvidas, enviem essas sugestões, né, qualquer outro assunto que possa estar surgindo dentro dessa experiência de troca que nós temos aqui na Doutora Regiane, que isso é muito bacana. Procurar trocar para você que nos assiste, também informar sua opinião, ter a sua concepção e ideia de tudo que a gente está falando aqui a respeito e passar a participar com a gente. Tá? Acho que isso é o que vale a pena para a gente estar aqui
né, desenvolvendo esse trabalho. E eu gostaria de finalizar então agradecendo a doutora Regiane por ter a paciência aqui com a gente, de estar aqui com a gente gravando esse quadro, que eu tenho certeza que ajuda muito as pessoas que estão lá nos assistindo, doutora. Eu é que agradeço. Então, você que está aqui com a gente, continue com a gente cada vez mais. A gente só tem a agradecer essa participação de vocês, que só vem a crescer, só tem crescido nos últimos tempos. E tenho certeza de que daqui para frente, cada vez mais, isso só vai agregar para a gente enquanto pessoas, e é muito legal tudo isso. Então, obrigado por ter assistido esse programa e continue com a gente no Atibaia TV.